Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida, irmãos, né? Na presença dele. Graças, né, irmãos? Graças a gente dá a esse bom Deus, né? Todos os dias, por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, né, irmãos? A palavra que eu tenho aqui hoje para vocês, irmão, vai deixar, é uma palavra sobre propósito, irmãos. Propósito. Deus hoje quis falar comigo sobre propósito. Quem não tem um propósito de vida, né, irmãos? Eu, com a minha idade que eu já tô hoje, que eu não vou falar, né, irmãos? Mas nem precisa, todo mundo já mais ou menos olhando para mim já sabe, né, irmãos? Eu tenho um propósito ainda na minha vida, eu tenho um propósito. E quando a gente tem propósito, irmãos, o que a gente faz? A gente determina, né, irmão, o propósito que a gente quer concluir na vida, né? Então, eu fico pensando, tem muita gente que desanima, né? Tenta e as coisas não vai do jeito que a pessoa quer, né? Aí a pessoa para, a pessoa desanima, a pessoa deixa tudo para trás, né, irmãos? Mas a palavra do Senhor aqui, ela fala, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Olha só, irmão, às vezes eu sigo muitos exemplos aqui, né, da palavra de Deus, né, da Bíblia, né, irmãos? Eu sigo muitos exemplos. Por exemplo, o exemplo de Bartimeu, né? Bartimeu cego, Bartimeu tinha o propósito de enxergar, né, irmãos? Imagina, cego de nascença, né? Um sofrimento danado, mas quando ele soube que Jesus ia passar, ele foi lá, ele ficou lá no aguardo, ele esperou Jesus passar, ele clamou, ele insistiu, ele levantou a voz e Jesus ouviu ele, né? Jesus já sabia de tudo, com certeza, né, irmãos? Mas Jesus ouviu ele, Jesus chamou ele e pela sua fé, Jesus falou, pela sua fé está curado, né, irmãos? E Bartimeu passou a ser um seguidor de Jesus, né? A mesma coisa, eu falo assim, aconteceu com Zaqueu, né? Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar, ele sabia que Jesus ia passar e ele tinha um propósito de chegar, de ver Jesus, né? Bartimeu fez o quê? Foi e subiu na figueira, né? E subiu e ficou lá esperando Jesus passar, né, irmãos? Para receber a bênção dele. E Jesus falou hoje, convém que eu repouse em sua casa. Olha aí, irmãos, todo o propósito que a gente tem que seguir até o fim, determinar, né, irmãos? Neemias soube que a cidade do sepulcro do seu pai estava lá, toda derrubada, toda quebrada, as portas queimadas. Neemias orou, Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias conversou com o Senhor e Neemias teve um propósito, né, de ir lá e levantar aqueles muros, né, irmãos? E Neemias foi e conseguiu levantar, né, irmãos? Levantou muros. Foi difícil? Foi, irmão. Nada vem fácil, nada vem sem sacrifício. Qualquer propósito que a gente tem na nossa vida, a gente corre atrás, determina, né, irmãos? Mas não pode desistir, porque mesmo que a gente não entenda, as coisas acontecem no tempo do Senhor, né? No tempo do Senhor. Então, aí quando a gente tem um propósito, a gente corre atrás, a gente vai, e quando a gente está concluindo aquele propósito, irmãos, com certeza o inimigo se levanta. O inimigo se levanta como levantou aqui Sanbalate e Tobias, né? Para Neemias desistir de levantar o muro. Então, muitas vezes a gente está naquele propósito e os inimigos, eles se levantam, sim, eles se levantam, não dá certo, não dá certo. Comigo, muitas pessoas falaram, para com isso, você está querendo agora ser crente, seguir a Bíblia, tudo isso é bestagem. Você não vai, você vai desistir no meio do caminho. Não sei, né, irmão? Mas todo dia eu oro a Deus para me dar força, todo dia eu peço a Deus que Ele deixe que eu persevere em oração, que Ele me ajude para mim perseverar em oração, né, irmãos? Que a oração é o alimento, né? Alimento para o Senhor, né? E louvor, né? Que a gente está aqui mais para louvar e adorar o santo nome, né, irmãos? Louvar na dor, louvar com o armário vazio, com a despensa vazia, louvar em todos os sentidos, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, né, irmãos? Mas sempre tá louvando e adorando
seguindo lá, né, irmãos, o exemplo de Jó, né, que no meio da dor, no meio da tribulação, adorou, né, Paulo e Silas na prisão, né, cantaram louvores, e tremendo foi o terremoto naquela prisão, né, um terremoto, irmãos, olha só, a glória de Deus, um terremoto para abrir as cadeias, mas não foi um terremoto de destruição, foi um terremoto para engrandecer, para a glória no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é maravilhas que acontece, né? O propósito que a gente tem. Então, a palavra de hoje que veio para mim foi essa, irmãos. Determine o seu propósito, persevere em oração e vá até o fim, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Deus, ele não vê como o homem vê, o jeito de ver de Deus é diferente do nosso, né? A gente vê lá o exemplo de Marta e Maria, né? Elas eram tão amigas de Jesus, mas quando Lázaro ficou doente, ficou enfermo, Lázaro veio a falecer, a própria Maria falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Não teria morrido se o Senhor estivesse aqui, né? Como se a culpa fosse de Jesus, né? Mas Lázaro tinha que morrer. Jesus sabia de tudo, ele tinha que morrer. Jesus demorou a vir, irmãos? Demorou. Lázaro já tinha morrido, já tinha 4 dias no sepulcro. Quando Jesus veio, o mensageiro avisou Jesus falou: pode ir na frente, depois eu vou. Mas por quê, irmão? Porque tudo é no tempo dele, não é do jeito que a gente quer, né, irmão? E acontece essas coisas para a honra e glória do nome dele, do nome do Senhor, né? Neemias estava lá, Artaxerxes deu carta livre para Neemias: pode ir, Neemias, vá para a cidade de Jerusalém, vá lá reconstruir aquele muro. E Neemias foi, sobre uma palavra, Neemias foi, porque Neemias orava, e ele sabia que era para ele ir lá reconstruir esse muro, então ele teve autorização e foi, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente ora, a gente pede, a palavra vem, mas sobre a palavra, a fé da gente tem que permanecer sobre essa palavra, porque lá em Lucas 5, Pedro pescou a noite toda e Pedro não acreditava mais que vinha peixe, não vinha, porque uma noite toda pescando. E o que aconteceu? Após ele pescar, Jesus chegou e Jesus falou para ele: vá ao mar profundo, Pedro, vai e lança suas redes. Pedro falou: mas já foi a noite toda, Senhor, a noite toda, não tem peixe nesse mar aqui, o mar não tá para peixe hoje, não tá. Jesus falou assim: vá até o mar profundo e vai e lance. E Pedro falou: sobre a sua palavra, Senhor, eu vou, porque já tentamos a noite toda, mas sobre a sua palavra eu vou. E ele foi pela fé. E ó, a sede dele, irmãos, precisou de vir barco ajudar ele, irmão. O barco quase afunda, quase vai a pique de tanto peixe, irmãos. Lá em Mateus 14 também, irmãos, eles estavam no mar, e o vento contrário levava o barco dele para o meio do mar. E lá Pedro, ele viu o vulto vindo, e quando ele viu aquele vulto, ele achou: é um fantasma. E Jesus foi se aproximando: não tenha medo, sou eu. E Pedro disse o quê? Se és tu, Senhor, faça com que eu vá até ti. E Jesus falou: vem. E Pedro foi. E Pedro caminhou sobre as águas. Caminhou sobre as águas, irmãos? Pedro caminhou sim, irmãos, sobre uma palavra, sobre a palavra de Jesus. Porque quando Jesus fala: vem, pode vir, vem na fé. Quando Pedro sentiu o temporal, né? O temporal, o vento, Pedro teve medo. E quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. E Jesus falou para ele: homem de pouca fé, porque ele começou a afundar. Então, irmão, sobre a palavra, irmão, vá. Quando Jesus falar: vem, pode ir, irmãos, pode ir, com certeza pode ir, porque Jesus é a autoridade máxima, o veredito é dele, irmãos. Quando ele fala: vem, faça. Jesus falou para minha irmã Zilda: você vai fazer um querer, você vai trabalhar para mim, você vai trabalhar na obra, porque tem muitos que vão à igreja, ora, pede, louva,
mas não trabalha, irmãos. E a palavra diz que a fé sem obra é fé morta, né? Cada um no seu querer, num determinado a fazer, porque todos nós temos um chamado. Então, ora a Deus, pede a Deus para saber qual é o seu chamado e vá lá, irmãos, e determine e trabalhe para as obras do Senhor, irmãos, porque grandes coisas o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para nós, irmãos. Então, irmãos, é essa palavra que eu tenho para deixar aqui hoje, né? E que todos tenham um bom dia na presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Até o próximo vídeo. E olhem aí, irmãos, ouvem o meu vídeo, compartilhem comigo, né? Eu estou começando agora. Eu sei poucas coisas da Bíblia, né? Eu estou aprendendo, mas a minha fé é muito grande, irmãos. E Deus fala muito comigo, sabe? Eu sinto Deus me tocando e falando comigo. Faz assim, ora assim, né? E Deus está falando para mim, grave esse vídeo, passa o que você está aprendendo, né? Tem muita gente com vontade de aprender. Então, irmão, é esse o querer que Deus tem na minha vida, né? E a vontade de Deus, quando Deus quer que a gente faça um querer, a gente tem que fazer. Porque quando Deus fala vem, é igual ele fez com Pedro, vem, pode vir. Vem com fé. Porque quando Deus está no barco, irmão, olha, pode vir temporal, pode vir mal, pode vir Baal, porque o barco não afunda, irmão. Deus está no barco. Então guarda essa palavra, irmão, no coração, tá? Deus abençoe a todos, todos tenham um bom dia. Amém?